Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Eu procuro sempre falar de cidadania. Às vezes eu procuro brincar um pouco com assuntos, como na semana passada que a gente falou um pouquinho de moda, de tendências, afinal isso faz parte do nosso dia a dia também. A nossa apresentação, nossa forma de apresentação, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, faz parte. Eu costumo brincar que essas coisas não estão em desuso, né? Essa parte social de comunicação, de pedir licença, de agradecer, isso não caiu em desuso. Mas hoje a gente vê muito essa coisa da inversão do ônus. Quando às vezes a pessoa faz uma coisa errada, se ela é chamada a atenção, normalmente quem fica mal é quem está chamando a atenção. Porque todo o processo que nós estamos vivendo é um processo de grandes mudanças sociais, é um processo de alteração de valores. Dentro dessa modificação, essa movimentação social que nós estamos vivendo, novos valores, computadores, a distância da comunicação, tudo isso gera novos comportamentos. Aliás, eu ganhei um livro recentemente que é muito interessante, que fala da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A grande dificuldade que as grandes empresas estão encontrando é de lidar com esses grandes jovens que estão saindo das universidades. Crânios, cabeças fantásticas que são nota 10 em tudo e tal, e que com grande dificuldade de intercomunicação dentro da empresa. Um ano depois são mandados embora, não conseguem essa convivência, essa interação social que ela é importante. Há um tempo atrás, assistindo algum noticiário da televisão, e eu escutei uma frase de um jornalista que ele disse, aliás, coisa que se repete cada momento aí. Num assalto ele foi morto porque tentou reagir. Isso nós escutamos a cada 5 minutos nos noticiários. Então eu fiz um pequeno texto que eu digo, essa é uma frase normalmente usada no noticiário policial. A recomendação que nós recebemos das autoridades policiais é que sempre a defesa da vida é mais importante do que a do patrimônio. No entanto, eu fico pensando, nós temos que considerar que o instinto de defesa pessoal muitas vezes é maior do que a lógica da recomendação e do bom senso. Como transferir para a vítima a responsabilidade que seria do agressor? Mas é isso que está acontecendo, né? No Brasil, essa situação é a máxima comum. A gente ouve, às vezes, frases como foi estuprada, mas viu que roupa que ela estava usando? Quer dizer, a vítima passa a ser a ré da situação, ela passa a ser a responsável. Essa troca de valores, ela vem muito de dentro de casa, minha gente. Muitas vezes a gente ouve também, perdeu a razão porque falou de maneira agressiva. Quer dizer, ela estava cheia de razão e ela ainda tem que encontrar as palavras, está sendo ofendida, ainda tem que encontrar a palavra certa para reivindicar alguma coisa. Então, eu pergunto, onde está o direito? Onde está a verdade? Na hipocrisia ou na falsa educação ou na falta de coragem de encarar a fragilidade dos direitos e da cidadania? Você sabe reivindicar seus direitos? Você sabe lutar pela sua cidadania? Você sabe o que é cidadania? Bom, eu acho que a cidadania começa no respeito que eu tenho pelo outro, na compreensão que eu tenho de determinadas falhas às vezes, mas principalmente na recuperação dessas falhas. E por falar em recuperação, hoje eu tenho a satisfação enorme de rever o Cristiano Leite Delgado Simões. Bem-vindo, Cristiano. Obrigado. Cristiano frequentou minha casa há muitos anos atrás, quando meus netos, que grande parte de vocês conhece, que
que hoje me dá uma satisfação imensa, que é o Caetano, como é que ele está usando, Araújo ou Salles, né? Salles Araújo, que fez faculdade de música, que está aqui de volta a Poços de Caldas, fazendo o trabalho dele aqui com muita competência e com muito carinho, acima de tudo. E o Cristiano foi amigo de adolescência praticamente, né? Dos meus netos, morávamos aqui na Ari Lopes Buono, né? Bem pertinho aqui, bem do lado. Então, mas o tempo passa, cada um segue seu caminho, e passou bastante tempo, e hoje eu reencontro o Cristiano numa satisfação enorme, principalmente pela grande história que ele vem nos contar. Uma história de recuperação, é uma história de superação, é uma história de competência que muito pouca gente tem. Você concorda comigo? Obrigado pela competência, né? A recuperação hoje faz parte da minha vida, né? Se eu não tiver em recuperação hoje, nada acontece. A recuperação na minha vida hoje, eu tive problemas com a dependência química, né? Começou aos 14 anos, ingerindo álcool, depois maconha, cocaína, assim por diante, várias drogas sintéticas também. Eu achava que eu tinha o controle, né, do uso de drogas e tudo, porque eu trabalhava, eu estudava, eu tinha minha vida social, tinha namoradas e tudo, né, que uma pessoa normal, entre aspas, poderia ter. Só que com o tempo, isso foi se descontrolando em todas as áreas da minha vida, né. No trabalho, fui perdendo a motivação e não cumpria mais com meus compromissos. Em relacionamentos, no meio social, comecei a me isolar, não tinha mais vida social, né? E eu me encontrei num desespero total. E só interrompendo um pouquinho, esse momento de desespero, ele leva ao descontrole para um envolvimento cada vez maior, ou você chegou a ter uma consciência nesse momento do problema? Não cheguei a ter uma consciência nesse momento. A gente fala, né, dentro da recuperação, que a gente precisa sofrer, né, chegar no fundo de poço, e eu não estava ainda. Na verdade, quando eu tinha essas dificuldades, que eu ficava nesse desespero, a única saída que eu tinha, por medo de contar para meus pais e tudo, e conversar com alguém, buscar uma ajuda, era continuar no uso. E virou um ciclo, né? Compulsivo, obsessivo, porque depois o meu corpo pedia, né, a droga, e o meu pensamento, o pensamento repetitivo. Eu não conseguia parar, na verdade. E comecei até a ter pensamentos muito ruins, porque assim, eu via a minha família sofrendo, as pessoas que me amam sofrendo. Esse pensamento ruim era de suicídio? De suicídio. Tive pensamentos de suicídio, né? De tirar a minha vida para acabar com o meu sofrimento e com as pessoas, né, que me amam, que estavam me vendo eu me matar, né? Eu estava me matando e eu não conseguia sair daquele ciclo, né? E graças a Deus, né, graças a minha mãe também, a minha família, que não desistiu de mim, Deus em primeiro lugar na minha vida, a minha mãe lutou comigo, né, sofrendo, mas ela não desistiu de mim. E eu fui conhecer uma comunidade terapêutica, né, que a gente fala nesse meio de recuperação, que são 3 fins, né, e eu conheci o melhor dos fins, graças a Deus, que a gente fala ou cadeia, ou caixão, ou uma clínica, são os 3 Cs que a gente costuma falar. E eu fui para uma clínica e fiquei internado, e foi lá que eu me recuperei. Até foi no... Posso falar o nome? Pode. Eu me recuperei, eu fiquei no Projeto Fênix com o Marcel, né? Me ajudou muito, me ajuda ainda muito. Que eu comecei a entrar em recuperação, que eu vi que eu não precisava da droga para viver, porque tudo na minha vida era associado à droga. Se eu tinha que ir numa festa, eu tinha que beber. Se eu tinha que ir a algum barzinho, eu tinha que beber ou usar droga. Então tudo ficou associado, o cérebro é associativo, né? E foi muito difícil, mas valeu a pena. Há quanto tempo você conseguiu sair dessa situação? Assim, que você se sente
eu vou dar continuidade a essa pergunta, mas para ter uma base, que você se sente assim capaz de dominar essa situação, porque é uma situação de continuidade de tratamento, né? Mas há quanto tempo você hoje sente dono da sua realidade, capaz de ter esse domínio? Assim, o domínio sobre o químico ou bebida alcoólica, a droga lícita, eu não vou ter nunca, entendeu? Então, eu sei que eu não posso usar, isso eu já coloquei, eu aceitei, que é a admissão, né? Admissão, primeiro você tem que admitir, aí depois para você aceitar é todo um processo, né? E hoje eu aceitei que eu não posso, e hoje um dia para mim era um milagre ficar sem uso de qualquer droga que alterasse minha mente e meu humor, qualquer droga. Hoje eu tô há 9 meses e 10 dias sem uso de tipo nenhum de químico, de droga lícita, ilícita, receitada por médico, nada, tá? E é difícil, mas hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo, porque eu faço parte de um grupo de autoajuda, né? Que é Narcóticos Anônimos, que é o que me mantém, né? E a importância desse apoio é fundamental. Eu vejo, por exemplo, citando um exemplo, eu participo da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que tem a finalidade de dar apoio ao cuidador do paciente com Alzheimer. Porque Alzheimer também é uma doença degenerativa, porque no caso, por exemplo, a droga também, se não houver o tratamento, ela vai também consumindo a pessoa, né? Só que aí é uma coisa da natureza, é uma coisa do próprio envelhecimento, mas a família tem que aprender a lidar com esse problema. Então, a finalidade das nossas reuniões é exatamente dar esse apoio para que a pessoa que está lidando com o problema, que está vivendo a dor naquele momento, ela se sinta acolhida, se sinta abraçada e possa ter essa força de conseguir vencer mais um dia, né? Acho que esse tipo de apoio tem exatamente esse encaminhamento, né? Essa orientação. Narcóticos Anônimos são para os adictos, né? Os adictos que a gente fala são os dependentes químicos, né? Que tem a verdadeira vontade de se ver livre da dependência, né? E para os codependentes, que são as famílias, as pessoas que estão em volta, né? Que sofreram ali junto com a adicção ativa da pessoa, tem o Alanon, Naranon, Amor Exigente, para a pessoa estar cuidando dela, né? Exatamente. Para parar com a codependência, tirar essa codependência. Mas o que eu quero chamar a atenção exatamente é essa importância social do apoio, da convivência e da compreensão e do respeito pelo problema, né? Ah, sim. Então, hoje em dia, o dependente químico, né? Por isso que é anônimo, né? Narcóticos Anônimos, porque ainda tem muita discriminação, né? Eu até, vou ser sincero, eu estava até meio assim de estar falando a respeito disso, estar me expondo e tudo, mas eu não penso, eu penso em outras pessoas que podem me ver como exemplo, que dá certo, se quiser, se tiver o desejo sincero de parar de usar, dá certo, basta querer, né? Então é o que você falou, é muito discriminado ainda. Mas como veio o crack, essas drogas sintéticas, né, estão vindo muito fortes hoje, então isso só tende a alastrar, né, só tem a aumentar. E também, além da violência da própria droga, ainda existe a violência da comercialização, né, porque é todo um processo trabalhado em cima de marketing, em cima de uma situação muito bem elaborada para envolver o jovem exatamente nesse momento. Então a gente vê aí essas grandes festas que duram aí 24 horas por dia, não sei o que tem, que nada mais é do que um sistema para envolver essa juventude, essa criançada, porque a maioria que está ali não tem nem sequer ainda a sua personalidade formada,
né? Mas está envolvida na situação sem sequer ter consciência daquilo que está acontecendo. Continue conosco, que o assunto é muito importante.